Adivinha quem voltou com mais um iceberg? Depois de muita enrolação, eu decidi deixar de ser preguiçoso e fazer um novo iceberg. Já que o iceberg de My Little Pony deu bom, que faz 2 anos, aliás, por que não fazer um outro iceberg, não é mesmo? E agora eu lhes apresento o iceberg de Monster High. Um dos meus desenhos favoritos de quando eu era criança, então uma hora ou outra eu precisaria fazer um iceberg. Maor, você não sabe como é iceberg? Então vem pra cá que eu vou te explicar. Para as muitas pessoas que não sabem o que é um iceberg, várias pessoas usam o iceberg como uma base para colocar curiosidades de seu desenho ou série. A superfície do iceberg é onde contém as curiosidades mais conhecidas e normais, digamos assim. E quanto mais fundo o iceberg fica, mais desconhecidas e sombrias as curiosidades são. E isso é o que torna o iceberg do YouTube um iceberg. Agora que você já sabe o que é um iceberg e como ele funciona, sem mais delongas eu apresento a vocês o tão misterioso e sombrio iceberg de Monster High. Superfície. Draculaura é vegetariana. Mesmo estando no topo do iceberg, eu acho que muitas pessoas não notaram este fato curioso. Ao longo dos filmes de Monster High, Draculaura quase sempre é vista comendo algo que não seja carne, desde um tomate até a porra de um brócolis, e isso se deve ao fato dela obviamente ser vegetariana. E isso não é headcanon ou uma teoria, pois no filme Porque os Monstros se Apaixonam, mostra que Draculaura realmente é vegetariana e não gosta de carne. Ela até já tentou fazer com que o Cloud comesse brócolis no filme A Assustadora Barreira de Corais. Ever After High Crossover. No filme Monster High Bujork, existe uma cena pós-créditos bastante aclamada pelos fãs de Monster High, na qual a personagem chamada Astra Nova estaria conversando com uma de suas amigas pelo celular, contando que todas as histórias que elas ouviram falar eram verdadeiras. E quando aparece o celular de Astra Nova, vemos Apple White e Raven Queen, as duas protagonistas da série Ever After High, que deixou os fãs completamente malucos. E não sabem da melhor. Todos os lugares, todas as escolas que achávamos que eram lenda, eles existem. Então é verdade! Astra Nova não é uma personagem do mundo de Monster High, pois ela veio do céu e já era amiga de Apple e Raven, dando a entender que, obviamente, ela era do mundo de Ever After High, pois ela não tinha nenhum conhecimento daquele lugar. E isso deu uma emoção enorme para os fãs dos dois desenhos, na esperança de um possível crossover definitivo. Mas infelizmente a gente sabe que isso não aconteceu. Na verdade quase chegou a acontecer, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Regra 34. A regra 34 é uma famosa regra da internet que quase todos sabem. Se você usa Twitter, você obviamente deve ter ouvido falar, porque lá é lugar de doente. Para os muitos que não sabem, regra 34 significa: se está na internet, vai ter uma versão mais 18 daquilo. Infelizmente, Monster High foi atingido por essa regra 34. Basicamente, isso quer dizer que tudo que está dentro e existe na internet, obviamente vai ter uma versão mais 18 dela. Acredite ou não, já está acontecendo com The Amazing Digital Circus, salvem a pobre. Gulya é autista. Essa teoria é bem curiosa, mas não tem como se aprofundar muito nela. Nessa teoria, os fãs especulam que a Gulya seja autista, talvez pelo jeito dela ser. Ela é um zumbi que não fala muito e tem o jeito dela. E a maioria dos fãs acham que só por isso talvez ela seja autista. Eu acho que nunca vamos saber se isso é verdade ou não, pois é apenas um headcanon do fandom, até onde eu saiba. Águas Rasas. O feminicídio de Rebecca. Rebecca é uma personagem que nos foi apresentada no filme Os Pesadelos de Monster High, na qual a personagem é encontrada pelas protagonistas totalmente desmembrada, sem lembrar exatamente o que aconteceu. Só se lembra que estava participando de uma corrida de patins, até que 2 gárgulas do time adversário partiram para cima dela.
A teoria consiste em que quando Rebecca venceu essa corrida, os gárgulas furiosos partiram para cima dela e a desmembraram completamente, assim a assassinando e escondendo o corpo dela. Lembrando que é uma teoria feita pelos fãs, mas também tem chance de ser verdade, levando em conta que as monstrinhas sofreram machismo o filme inteiro. Draculaura vai ver todos os seus amigos morrerem. Como a Draculaura é uma vampira e é imortal, essa teoria tá quase mais para uma afirmação. Como a Draculaura tem a habilidade de viver para sempre por ser uma vampira, isso significa que ela veria todos os seus amigos de Monster High morrerem. Mas isso não se aplica a literalmente todos os amigos dela, porque a maioria já estão mortos, como Gullia, Spectra, Cleo e entre outros que eu não consigo lembrar agora. Mas Claudine, Claude, Laguna, Howlin iriam morrer, pois mesmo eles sendo monstros, são apenas lobisomens e não são imortais. Laguna é canibal. Isso aqui é meio bizarro quando você parar pra pensar sobre, e é mais bizarro ainda quando você descobre que é verdade. De fato, essa teoria tá certa, pois a comida favorita da Laguna é sushi, e como ela é uma criatura marinha, isso faria dela uma canibal. Em vários momentos de alguns filmes de Monster High, vimos ela comendo uma criatura marinha, inclusive no anime de Monster High, que a gente já vai falar disso agora. O anime de Monster High esquecido. Esse tópico deve ser um dos mais desconhecidos entre o fandom de Monster High, pois ele só está se popularizando agora. Em 2015, foi encontrado no YouTube vários mini episódios do anime desconhecido de Monster High, contendo apenas 3 minutos de duração, que tem traços muito bonitinhos, mas que infelizmente foi muito mal divulgado, pois não temos nenhuma dublagem brasileira, apenas dublagem japonesa com legendas em inglês. Caso você queira ver os 8 episódios dessa minissérie, eles estão disponíveis no YouTube. Nível 1.